O que é que ninguém te conta sobre a inteligência artificial? Você quer saber esse segredo? Se compartilha, curte, manda pra alguém esse conteúdo. Vamos lá. Cara, um segredo que ninguém vem falando, as pessoas vêm escondendo isso no mundo da inteligência artificial, ninguém fala muito sobre este assunto, é a inteligência artificial degenerativa. O que é isso? Tem a IA generativa? Iaia, oi, iaia, minha vida não sabe o que eu sei, e mais o que... Não, o que eu vou te contar sobre a IA degenerativa? Vamos lá. Nós estamos vivendo em eras de desenvolvimento tecnológico, de inovação sem precedentes. A inteligência artificial, ela tá cada vez mais tomando conta dos espacinhos que a gente tem dentro do nosso cotidiano. Elas estão se tornando mais úteis, mais fáceis de usar, cada vez mais intuitivas. Desde uma simples calculadora que a gente já usava até os assistentes virtuais, que nem tem no Homem de Ferro, Jarvis, Friday. Ela está em todo lugar. Mas será que essa conveniência não vai se tornar cara demais pra gente? Será que a IA vai tomar lentamente a nossa capacidade de pensar? Você lembra quando a gente era criança que a gente tinha que fazer a tabuada várias vezes, né? Quando ficava de castigo tinha que fazer 60 vezes cada tabuada pra lembrar, pra decorar e tudo mais? É óbvio que a gente já tem modelos, né, de aprendizagem muito mais modernos do que ter que ficar decorando. É muito mais importante você saber como funciona do que efetivamente fazer aquilo. Mas quanto mais você utiliza a calculadora, menos você sabe calcular por você mesmo. Pra você ter uma ideia, segundo um estudo de Harvard, 85% dos alunos do ensino fundamental já não sabem fazer uma simples conta de divisão sem a calculadora. E não é só isso não. Pesquisas também mostram que 95% dos adultos também fazem o uso da calculadora para conta simples, como uma gorjeta ou uma conta de restaurante. Tá errado? Não tá errado. É claro que a gente vai cada vez mais absorver e adotar as tecnologias, mas o que isso começa a fazer a gente pensar? Que quando você tá utilizando a calculadora, você para de aprender a calcular. Vou te dar outro exemplo. O uso do Waze, por exemplo. Quem aqui não usa o Waze quando tá dirigindo? Antigamente a gente tinha que pegar os guias, olhar os caminhos, saber os caminhos, e quando você utiliza o Waze, você deixa de saber os caminhos. Parece um movimento natural. Quando você vai utilizando aquilo que te potencializa, que te aumenta, você deixa de saber aquilo que não é mais necessário saber. Então ela vai te tirando essa capacidade. Eu não preciso mais saber o caminho se eu uso o Waze. Eu vou utilizar o HD aqui para armazenar outra coisa, o processamento aqui para processar outra coisa. Uma pesquisa dos alunos, né, da Universidade de Stanford mostrou que 92% das pessoas já não sabem o caminho, não sabem chegar nos lugares sem a utilização do Waze. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, 98% das pessoas utiliza o Google Maps para chegar em lugares quando eles estão também a pé, 2 quadras de distância e tudo mais. Agora, e nossa capacidade de memorizar as coisas? Quer dizer, vai pegando também a questão da memória e do pensar. Eu vou falar primeiro da memória. Um estudo da Universidade de Oxford mostra que 83% das pessoas já não lembra mais nenhum número de telefone. Quer dizer, não tô nem falando de IA, tô falando de tecnologia do celular, por exemplo. Quanto mais a gente vai usando coisas que você não precisa lembrar nem processar aquilo, você vai deixando de ter que lembrar. Assim como o grande problema da IA degenerativa, que vai degenerando, talvez, a nossa capacidade de pensar. O ponto todo é esse. Se você utiliza a calculadora, você deixa de saber fazer conta. Se você utiliza o Waze, você não precisa mais saber o caminho. O que fazer, então, quando vem uma tecnologia que faz tudo e talvez até pense por você? Você vai deixar de saber pensar? Esse é o ponto que ninguém conta sobre ele. Porque enquanto a gente está utilizando a IA, mas você tem a capacidade de arbitrar no que ela está te devolvendo, então, por exemplo, pergunta alguma coisa pro ChatGPT, pergunta alguma coisa pro Gemini, pro Perplexity, são as IAs que estão aí rodando, e aí ela te devolve uma resposta. E se você olhar aquela resposta e você souber arbitrar ainda e falar, olha, não tá legal, tá fraco, tá ruim, não gostei, alucinou, perdeu a cabeça, se você ainda souber fazer isso, significa que você ainda tá pensando ainda, você ainda consegue dizer e emitir um juízo de valor em cima de uma resposta. Agora, e quando a gente não souber mais? E quando tudo você tiver que perguntar e você esquecer como é pensar? É isso que a gente tem que tomar cuidado. Por isso que talvez a IA tenha um lado dela que possa ser degenerativo do nosso pensar. Se a gente parar de tomar juízo de valor, de emitir opinião, de ter um pensamento crítico, talvez a gente esteja degenerando a nossa capacidade de pensar e ficando cada vez mais dependente dela. Já parou pra pensar? Eu não tô falando mais do Waze ou do Google Maps ou de uma coisa muito pontual como uma calculadora. Eu estou falando de tudo. Se ela é capaz de pensar em tudo, por tudo e em todos os lugares, em todas as questões, talvez a gente está deixando de pensar. Isso não é um problema muito preocupante? Talvez seja, mas talvez não. Eu vou te dar uma abordagem aqui. Vamos lá. A Lúcia Helena Galvão, que é uma grande filósofa, pensadora, professora, ela fala que as máquinas não vão tomar os nossos lugares, elas vão tomar os lugares que é de devida, né, que é devido delas. E a gente vai ocupar os nossos, ou seja, tudo aquilo que é mais humano será feito por nós. E aí talvez a gente esteja falando de que a gente não vai ter um problema de parar de pensar, nós vamos sim ocupar outros pensares, né, outros lugares, outras profissões vão surgir, outras maneiras de pensar e de construir coisas vão surgir que a gente nem sabe ainda. Não é sobre não adotar uma tecnologia, mas sim entender até onde que a gente vai, até onde que a gente não vai. Quando eu falo que
Por exemplo, né, qualquer tipo de adoção de tecnologia, o Uber chegou, então os taxistas ficaram putos. A catraca eletrônica chegou, então os cobradores de ônibus ficaram, né? Você sempre tem uma resistência da adoção da tecnologia, e para IA não vai ser diferente. Nós vamos acabar, em algum momento, tendo alguma resistência para algum tipo de determinada função. Mas, todavia, porém, nós estamos falando aqui de será que ela vai tomar nossa capacidade de pensar? Temos que adotá-la, mas com moderação e sempre sabendo que a gente aqui tá no comando da bagaça, mano! Então não deixa a IA degenerar o seu pensar. Use como uma ferramenta para você potencializar o teu pensar, tá bom? Beijo, outro tchau. Elefante limona. Elefante limona.